Será que a Laís caiu, gente? Tem que chamar ela depois. Alguém chama ela aí no grupo, que aqui falou que tinha um probleminha e disse que a Laís ia ser removida. Chama ela aí, alguém, tá? Lá no WhatsApp. Laís Marques, prof. A Laís Marques. Mas ela tá aqui ainda. Então o Google Meet se apaixonou por ela. Não é possível. Queria chamar ela pro encontro, pegou e falou que ela... É um date. É o crush do Google Meet, essa Laís, então. Vamos lá. Gente, então assim, ó, a gente começou a falar um pouco sobre identidade, né, no começo do ano. A gente começou a falar algumas coisas sobre arte, fizemos algumas... A gente fez aquela atividade de leitura de imagem, né, e eu comecei a trazer para vocês coisas a respeito de como a gente consegue sensibilizar o nosso olhar para as coisas de arte que estão ao redor, né, no mundo, tá? Então a gente começou ali, ó, lembram dessa aula que a gente trouxe, que eu trouxe para vocês os talheres? E engraçado que esses dias eu achei esse talher aqui da caixinha, eu achei numa loja lá em Floripa. Quase que eu comprei pelo menos uns dois desse aqui separado para a gente fazer a nossa aula. E realmente eles são bem carinhos. Dá para ver, né? A gente consegue ver que tem uns aqui que são mais simples. Esse daqui é o campeão dos alunos do IFSC, na hora do almoço lá no bloco 1. Esse daqui é o campeão de aparecer nos churrascos. Esse daqui eu nunca vi, que eu não cheguei lá ainda. Muito menos Eu tenho um desse, prof. O loiro. Eu tenho esse O daí. dourado? A minha avó me deu uma colherzinha quando eu era pequenininha. E ela me deu o jogo de faca também, quando eu fiz 15 anos. Tipo, no caso, o garfo e a faca. Mas, nossa, que presente inusitado de 15 anos. Sabe o que eu pedi de 15 anos? Um ar-condicionado. Sim, eu não queria festa, porque eu não quero ganhar camisola e nem batom barato que eu posso comprar. Então eu pedi, ao invés da festa enorme, com um monte de coisa, eu pedi um ar-condicionado. E eu tenho ar-condicionado até hoje, tá? Viu? Ó, Camisola cuida bem, então. já tinha ido. Muito bem. Ai, A prof, gente... eu me arrependi de não ter feito festa. Devia ter feito. Ah, eu não. Achei ótimo. O ar-condicionado me serviu muito bem. Meu Deus, eu Eu carreguei ia por tudo quanto é viajar lugar. e não fui. Ah, mas viagem depois tu vai, guria. Depois que tu terminar de estudar no IFSC, o mundo vai se abrir para vocês. Espero. Vocês vão ter muito dinheiro, mas tem que estudar, senão não adianta. Então, ó, se a gente começar a andar pela rua, tá? A gente começa a observar algumas coisas que têm referências nas artes, né? Então, esse quadrinho aqui do meio é do Claude Monet, que vai ser do impressionismo. Nós vamos, se Deus quiser, voltar no segundo semestre, nós vamos poder estudar esses momentos históricos, né? E aqui o Monet, o impressionismo, né, do Monet, e ele é baseado na observação da realidade. Então, claro, né, a gente tem uma adaptação para as artes daquilo que o artista consegue reproduzir, ou como uma questão de registro, ou uma visão poética sobre. Tem uma moça que chama Lauren Vito, uma senhora, jovem senhora, que ela tira fotos de caçador lá no Facebook dela, não sei se vocês já viram. Já viram? Não. Deixa eu ver aqui, ó. Lauren Vito. Vamos Face. Ela tira fotos lindas de caçador. E eu quero mostrar para vocês o jeito como ela vê a cidade, né? Olha só que bonito. Lá a Ponte do Amor, tá vendo? Vocês estão aí? Pode abrir o microfone. Aham, estamos aqui, professora. Tá. Então veja assim, ó, ela faz umas fotos da cidade que são lindas. Deixa eu ver. Olha só essa aqui, que linda. Vocês estão vendo? Mesmo a fotografia de registro, ela escolheu um ângulo, ela escolheu a altura da câmera mais para baixo, mais para cima, escolheu botar a ponte mais num cantinho, para deixar mais espaço, tá vendo? Se você fizer
aquele quadrinho que eu sempre falo para vocês, tá? Olha só, a ponte ainda continua sendo o motivo principal da foto. Porém, vocês conseguem ver que ela fez uma moldura enorme de elementos naturais, tá vendo? Então, gente, assim, ó, uma coisa que é muito louca nas artes é que a gente começa a ficar com um olhar sensível às coisas, né? Aqui o Jardim de Versalhes, tá? Que é super conhecido, assim, que existe um cuidado muito grande com a natureza ali, e a gente consegue perceber quanto é importante a gente ter também espaços agradáveis visualmente para as pessoas. Quando eu cheguei em Caçador, eu achei muito bonito o Parque Central ali, porque é um lugar bem propício a você fazer atividade física, mas também fazer um piquenique, ficar por ali, né? Então, às vezes tem feirinha, tem pessoal que treina. Então, esses espaços, e Caçador tá ficando bem bonitinha, né? A prefeitura tá arrumando um monte de lugares ali, fazendo com que a cidade fique mais agradável. E isso faz parte de qualidade de vida, que faz parte da questão estética, da gente se sentir bem, né? E aí aqui, ó, não sei se eu cheguei para vocês nesse slide, onde eu falo lá de Brasília, tem o Meteoro do Bruno Jorge, tá? Que foi uma escultura feita e ver como a arte, ela trabalha com coisas meio que impossíveis, né? Então aqui a gente tem um bloco de mármore, todo esculpido, todo vazado. Isso aqui é super pesado. No entanto, visualmente ele é leve, que parecem que são camadas que são montadas. E aí ele montou uma estrutura aqui embaixo para ficar naquele espelho d'água, de maneira que parece que essa bola está flutuando, tá? Então a arte também ela consegue trocar essa sensação, né? Então isso aqui é uma coisa super pesada e que fica pairando em cima das águas, né? Então é uma coisa muito interessante, porque a arte, ela pode trazer objetos que podem vir a ter uma função, mas a arte, ela não precisa ter função nenhuma, a não ser de ser um objeto artístico, de ser um momento de expressão de alguém sobre um tempo, um espaço, um tema, certo? E esse objeto artístico, ele acaba virando também registro de um momento histórico, certo? Então, diferente dos objetos utilitários, tipo faca, garfo, colher, né? As formas têm uma função de encantar, as formas artísticas, tá? Provocar reflexão e admiração. Busca produzir prazer e emoção. E, às vezes, gente, também busca trazer uma sensação de não ser muito boa, tá? A experiência estética, ela não é só umas coisas boas. Vocês lembram que os vídeos que eu pedi para vocês assistirem sobre o que é arte, esses vídeos, eles também trazem algumas funções da arte que, para o pessoal mais antigo, o pessoal que estuda arte clássica, tem dificuldade de entender. Porque a arte, ela não é só bonita. A arte pode trazer uma denúncia social, por exemplo. Tá? Estão vendo aqui o Portinari, né? Criança morta. Percebam as cores que o Portinari usou. Não são cores vibrantes, são cores mais frias, uns tons de cinza, marrons terrosos, né? Aqui a gente tem uma foto do ataque à cidade de Guernica, na Guerra Civil Espanhola, onde foi bombardeada a cidade, né? E num total de 3 horas, 1.645 pessoas foram mortas. Tá? E aí o Pablo Picasso, ele fez uma reprodução, fez um mural, isso aqui é um tamanho de uma parede, tá? O Guernica, onde vocês veem uma distorção das figuras. Vocês não conseguem perceber nada de felicidade aqui nesse quadro, além dele ser cinza, né? Então ele remete a uma cor mais pesada, mais sombria. A gente consegue também ver a distorção dos corpos, né? E a expressão dessas pessoas não é nem um pouco perto de alegria,
né? A gente vê um cavalo aqui que parece que ele está sofrendo, ó, de boca aberta, que também a gente não vê isso com frequência, né? Uma mãe, talvez, aqui, ó, segurando uma criança mortinha. Então, perceba, gente, é um quadro que, por mais que você não saiba nada, nunca viu quem foi Picasso, não sabe nada de Guerra Espanhola, mas tu consegue olhar para esse quadro e ter uma sensação. E essa sensação, ela não é uma sensação que é parecida com uma sensação boa, ao contrário, ela dá um pouco de agonia, né? Um desespero, alguma coisa errada está acontecendo aqui, né? Então a arte, a imagem da arte, ela tem esse potencial. Por quê? Lembra que eu falei que existem quadros abstratos e quadros figurativos. Nesse caso aqui, é um quadro figurativo, que tem figuras, tem imagens que a gente consegue definir. Por exemplo, a gente consegue ver que provavelmente é um boizinho. Tem alguém entrando aqui. Natália. Ali tem um boizinho, né? Um búfalo, sei lá, um touro. Né? Pessoas aqui em desespero. Então, a gente, quando pega um quadro que é figurativo, é muito mais fácil fazer uma leitura, né? Porque tem imagens ali, tu consegue fazer uma relação com aquilo que tu já vivenciou, que tu já viu, que tu já leu, que tu já assistiu, tá? E aí é mais fácil de fazer uma leitura de sentido, né? E aí aqui, nesse caso, fica mais difícil fazer a leitura dos elementos da linguagem visual, né? Vocês lembram quais são os elementos da linguagem visual? Pode abrir o microfone aí para quem lembrar. Quais são? Hã? Ah? 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 Tem alguém aí? Profinho, Hum. esses elementos, tipo, da linguagem, não seria, por exemplo, a cor, Sim. a textura? Sim. Então, acho que é. A Que cor, a mais? textura, os traços. Isso. Deixa eu pensar. Ajuda ela, gente. As formas geométricas. Formas, isso. Ah, Isso. os pontos. Já, aleluia. Aleluia. A Paulina salvou as duas turmas. Muito bem. Então, pessoas, a gente tem um período da história da arte. Meus parabéns, Paulina. Que se relaciona com arte e religião. Obrigada. De nada, amor. Ai, tem mais gente. Os atrasados, tudo atrapalha. Só podia ser o Diogo. Meu Deus, Diogo. Porra, mano. Tá, tudo bem, mas entrou, né? Chegou atrasado, cara remelenta, mas é isso aí. Bora. Então tem um período da história da arte e que ela se relaciona muito com a religião. Eu tô vendo uma série bem legal, The Last Kingdom, no Netflix, e fala sobre a unificação da Inglaterra no tempo medieval. E aí aparece muita questão da religião cristã começando, e a religião sempre junto com o Estado. Então todo o rei cristão tinha um padre junto com ele, né? E aí essa série ela mostra bem a diferença entre estilos de vida do cristianismo e do que o cristianismo chama de pagãos, né? Que nada mais são de outras religiões que não o cristianismo, né? E a questão dos pagãos parece ser uma coisa meio pesada, né? Parece que é super errado, mas é só outra religião com outros hábitos, né? Então, enquanto ali no Last Kingdom os, entre aspas, pagãos, eles cultuam o Odin, tá? E com toda a questão de a influência na vida, né, das pessoas, dos devotos de Odin, e a diferença gritante entre quem segue o cristianismo e todo o começo da igreja cristã pelo mundo, assim. Então é muito interessante porque a arte e a religião, em muitos momentos da história da arte, são coisas que caminham muito próximas, tá? Então aqui a gente tem uma igreja em Ouro Preto, Minas Gerais, não sei se vocês já estudaram isso em outras escolas, com os profetas aqui embaixo, tá? O Aleijadinho foi um grande escultor e a gente pode estudar isso depois do segundo ano, que tem o tridimensional.
Ele esculpia em pedra-sabão, e Ouro Preto é uma cidade extremamente importante para a catequização do cristianismo no Brasil, né? Mostra muito essa relação das artes com a religião, tá? Em muitas sociedades, a arte é utilizada como forma de homenagear os deuses, ou seja, é religião. Pensem, enquanto eu vou lá ver quem é que chegou agora, na última vez que você foi na igreja. Vocês vão na igreja, vocês? Alguém vai na igreja aí? Não? Nenhuma? Ô, louco. Ah, na igreja Tu ia? Tu ia? A igreja era de coroinha. caçador. Tu era coroinha. Era. Meu Deus do céu. Foi expulsa. Me demiti. Ai, meu Deus do céu. Ó, ali em Caçador, gente, mesmo que vocês não vão à igreja na hora do culto, mas quando estiverem no centro, eu sugiro que vocês entrem. Eu já fiz isso algumas vezes ali, para tirar umas fotos e tal, dar uma olhada. É bem bonita a igreja de Caçador, tá? A matriz ali, a central católica. É muito bonito. Vale bastante a pena parar e observar os desenhos de mosaico e de vitral que tem ali, tá? É super legal. A igreja de Caçador é bem legal. Ó, aqui ó, eu trago para vocês uma observação do barroco. Não sei se vocês já estudaram isso em outra escola. O barroco é bem comum de outras escolas estudarem, tá? Então tem algumas características aqui na escultura do barroco, né? Então a roupa com dobras geométricas, bem harmoniosas. Então é uma textura de tecido, assim, tá? Que fica no corpinho das imagens. A barba bem encaracolada, bem estilo barroco, tá? Os olhos amendoados, e tem a ver com a influência da arte chinesa. Sobrancelhas contraídas em forma de V. É muito doido isso, né? Observar como é que era o estilo. Bigode bem pertinho das narinas, tá? E sempre temas religiosos, né? Olha que lindo isso aqui, gente. Então, veja, ó, lá no Império Bizantino, a gente começa a observar que a arte também estava a serviço da religião aqui nesse tempo. Aí, em outras religiões que não cristãs, mas o Egito, por exemplo, a arte também servia como demonstração, né, das crenças que eles tinham. Então, não sei se vocês já estudaram a arte egípcia em outra escola, mas a arte do Egito ela é toda voltada para a morte ou para o pós-morte. Tá? Então, tudo que eles faziam na vida era sempre pensando em prolongar a sua existência através das eras, porque eles acreditavam que eles iam acordar no futuro ou no pós-morte e precisariam levar todas as coisas consigo. Então era muito comum nas tumbas dos faraós, quando os arqueólogos encontravam não só o faraó mumificado, que eles tinham essa tecnologia de tirar as vísceras, tirar tudo que tem na barriga, tá? Tirar o cérebro pelo nariz. Eles tinham eles perceberam que se tirasse as coisas de dentro, que a coisa que a gente tem por dentro apodrece mais rápido. Então, eles tiravam todas as vísceras, todos os órgãos, e tinham todo um processo de embalsamamento, que deixar essas múmias o mais inteiras possível. Então, por isso que a gente vê, quando vê esses documentários, né, de tumbas e o pessoal entrando, muitas vezes as múmias têm até cabelo ainda. Tá? De tanto sucesso que era a técnica do embalsamamento dos egípcios, tá? Então, a arte vinculada à religião, gente, não é só do tempo do cristianismo. Isso aí vem da história da humanidade, praticamente, né? E aí, em outras culturas, em outras épocas, a gente percebe que a arte também pode ser independente da religião, só como forma de expressão, tá? Vocês já trabalharam com esse tipo de técnica aqui, ó, estilogravura, ou aquelas gravuras que você faz um risco no isopor, depois passa a tinta e o papel em cima e tira. Já fizeram isso em alguma outra escola? Já. Já? Então, aqui ó, a gente está vendo xilogravura, que é na madeira, tá?
Na Faculdade de Artes eu fiz litogravura, que é em umas placas de pedra bem pesadas, assim. E aí a gente tem um lápis litográfico para escrever, que é um lápis bem gorduroso, bem grande, para a gente desenhar. E também tem a gravura em metal, que a gente faz com ácido. Daí tem que usar luva, tudo. É bem legal. Depois eu vou ver se eu acho um vídeo para gente, para mostrar para vocês pelo menos como é que é o processo, para vocês conhecerem. E essa parte de gravura, se vocês quiserem na volta, me lembrem que a gente pode fazer umas experiências de gravura que eu tenho material na sala lá, tá? Então a gente vê que a arte ela teve relação em alguns momentos com a religião, mas em outros momentos e lugares ela é simplesmente uma maneira de se expressar, tá? Ao mesmo tempo que a arte serve também como literatura de cordel no Nordeste. Quem gostava muito de trabalhar isso era o professor David Severo, nas aulas dele de português. Então ele faz, isso aqui é muito comum no Nordeste, tá? Por isso também que ele trazia, que ele era de Maceió, né? Então, assim, ó, essa literatura de cordel são poesias, histórias que são ilustradas com gravura, certo? A gente um dia, de repente, pode fazer, não sei, o professor de vocês é o Ricardo ou é o professor novo? É o Ricardo. Ah, então, o Ricardo gosta muito dessas coisas. Um dia a gente falou de um dia fazer, de repente, um livro com as poesias dos alunos e ilustrações dos alunos também. Vamos ver se dá certo algum dia. De qualquer maneira, a arte está presente em toda parte, é uma pista da identidade de um povo, ou de um momento histórico, ou de um olhar do indivíduo sobre o seu tempo e sobre si mesmo. Então, fazendo uma viagem aí por vários lugares e etnias, a gente tem a questão dos nativos do Brasil, que a gente erroneamente, por causa dos portugueses sem vergonhas, chama eles de índios, mas eles não são índios, eles são os primeiros brasileiros do nosso país. E coitados, estão se ferrando até hoje, que ninguém respeita. Vocês sabem que na UFSC, lá em Florianópolis, já tem um curso de graduação com a língua, eu acho que é em Guarani, que eles aprendem. Eles são formados, eles sabem português, mas o curso também é dado em Guarani. Legal, né? Isso é um respeito, né, gente? Respeito com os nossos nativos brasileiros. E percebam que, vocês já viram, para quem já estudou um pouquinho de arte indígena, arte nativa brasileira, vocês já observaram que existem várias tribos com diferentes linhas geométricas, né? É sempre geométrico, é mais simplificado, mas vocês já perceberam que existem diversas pinturas entre as tribos? Porque cada pintura é referente a um tipo de tribo. Então, cada tribo tem o seu padrão geométrico. Tá? É uma coisa bem interessante, que quando os portugueses chegaram aqui, primeiro que eles achavam que o índio não tinha nem alma, que ele era um elo perdido entre a civilização humana, ou seja, entre aspas, europeia, que era o que interessava, e os animais. Então, os índios, eles ficavam no meio desse caminho, eles achavam, inclusive, que o índio não tinha alma, tá? Que o nativo brasileiro não tinha alma, e eles simplesmente chegaram e foram destruindo tudo, pegando terras e se apropriando, e a gente sabe onde é que isso vai chegar, né? Até hoje. E até hoje a gente tem problema de desmatamento, até hoje tem gente que acha que índio é vagabundo, mas é a cultura deles de caça, coleta e pesca. Então eles precisam de uma grande área para sobreviver. Essa é a cultura deles, gente. E a gente chegou aqui depois deles. Então é uma baita falta de respeito que está sendo feito, né? E isso não é de hoje, tá? Isso já vem de muitos e muitos anos, de muitos e muitos governos, infelizmente. Tá? Então, uma coisa que eu queria trazer para vocês bem forte é a questão da identidade relacionada aos desenhos de pele, tá? De cada tribo, certo? Quando o português chegou aqui, ele achou que tudo era igual. Mas existem diferentes costumes, diferentes roupagens, diferentes desenhos de pele, diferentes formas de organização tribal, tá? Então, é um erro achar que índio é índio e só, né? Existem muitas tribos diferentes, tá?
Então, o artista pode se manifestar por diversas formas, pelo som, música, pela imagem visual, desenho, pintura, escultura, gravura, foto, ou pela linguagem corporal, dança, teatro, ou ainda pode misturar tudo em tecnologia. Isso aqui, gente, é uma coisa muito louca, nós vamos ver em arte contemporânea ano que vem, tá? Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês esse negócio da Regina. Regina Silveira. É bem legal. Isso aqui é uma loucura. Ela fez uma... Regina é uma artista brasileira, tá? Ela trabalha com arte contemporânea, ela tá viva ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver, degraus. E ela fez uma instalação que ela faz de conta que tem uma escada projetada no canto do museu. Olha que loucura isso aqui. Vocês conseguiram ouvir, gente? Ou não? A gente não ouviu, prof, só a gente Tá. conseguiu. Só viu? Tá. Mas vocês viram o vídeo, né? Hein, Paulina? Vocês conseguiram ver o vídeo? Ver sim, prof. Tá. Então, ali é uma projeção com laser, tá? Onde as pessoas ficam brincando ali de circular. A Regina Silveira é aquela senhorinha que apareceu no final, e ela disse que ela fez uma relação entre a escada e a vida, onde você vai descendo, 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 e depois, no final, a escada volta. Então, dá para fazer um monte de interpretação poética em cima disso, né? Além de a gente trabalhar com a questão da ilusão, né? De estar... Isso aqui é uma parede, vocês estão vendo lá no cantinho da parede, né? Então, é uma parede parada, assim, com tudo. É normal, é um espaço no museu. E aí, a projeção faz com que o teu sistema de labirinto fique um pouco tonto, né? É mais ou menos o que acontece com a realidade virtual, né, gente? Então, assim, ó, a arte, ela serviu já para ajudar na religião, ela já serviu para se manifestar, ela já serviu para produzir informação de forma estética, bonita. Ela serve aqui na arte contemporânea para também tirar você do seu zona de conforto, desestabilizar um pouco, tá? E a arte também tem esse viés de representar a realidade, tá? Então, por muitos séculos, a arte procurou imitar a realidade, principalmente as artes visuais com a pintura, o desenho e a escultura. O valor do artista estava em sua capacidade de imitar a natureza com fidelidade e perfeição. Vocês já notaram como a gente fica constrangido quando a gente quer fazer um desenho e a gente não tem o treino necessário para fazer aquele objeto ou aquela pessoa completamente igual à realidade? Já não se sentiram frustrados com relação a isso, da vontade de amassar tudo e jogar fora? Pois é, eu também. E a gente tem isso porque, a não ser que você queira ser um artista da realidade, que daí precisa realmente saber essa técnica e fazer reprodução da realidade, se for só uma arte para se expressar ou qualquer outra função que você queira, não precisa ser exatamente realista, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo para a galera. Se acalmem, se vocês começarem a procurar artistas, vocês vão ver que tem estilos de representação diversos, tá? Agora, quando a arte precisa ser igual à realidade, então a gente vê que prevalece o figurativo. Isso aqui é uma aula de medicina, tá, gente? O corpo morto ali em cima, os caras tudo ali em cima. E vejam, é interessante perceber que a arte, quando reproduz a realidade, ela tem a ver com também registrar um momento. A gente começa a fazer a leitura de sentido da imagem, começa a perceber pela roupinha dos caras, pela barba, pelo bigode, o estilo, né?
que não é uma coisa nova. E a gente percebe que isso aqui, ó, só tem homem, não tem mulher nenhuma. Nesse período é mais antigo. Então a gente começa a fazer uma leitura de produção sentido aqui, ó. Tem um cadáver ali, porque a gente vê que é um cadáver, porque o cara não está se retorcendo de dor, porque afinal de contas tem alguém enfiando um metal ali, ó, no braço dele. A gente, hoje, por causa da biologia, das aulas de biologia, anatomia, a gente consegue entender que isso aqui são fibras musculares, né? Olha só a importância do nosso repertório cultural. Senão a gente olhar aquilo ali parecia um pano, alguma outra coisa. Só que a gente já sabe, por causa da biologia, que aquilo ali são fibras musculares ou tendões, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, para leitura de imagem é importante o repertório cultural. Quanto mais a gente souber da vida, da verdade e do universo, mais fácil a gente vai conseguir fazer leituras de obra de arte figurativas, tá? Mas aí a gente vem com isso aqui, que é um negócio que ninguém entende, que existem manifestações artísticas, e isso é figurativo. Tem figuras, tem imagens que eu consigo entender. Isso é abstrato. Aí entra os elementos da linguagem visual, que a Paulina salvou a galera, né? Ponto, linha, plano, linha curva, linha reta, cor, textura, formas, tá? Então, as manifestações se transformam e se libertaram dessa necessidade de retratar fielmente o real, passando a expressar ideias e de uma forma abstrata, tá? Quando a gente tem a fotografia, inventada lá perto do impressionismo, um pouquinho antes do impressionismo, a arte se liberta da representação do real. Então a arte começa a fazer experiências, tá? Inclusive as fotos, o pessoal começa a pensar em maneiras artísticas de produzir fotos de pessoas, tá? A imagem abstrata não espera ter formas que sejam identificáveis. As sensações que provoca são mais importantes, presta atenção, as sensações que elas provocam são mais importantes do que as informações apresentadas. Então aqui, pessoal, pode abrir o microfone. Vocês têm alguma ideia do que possa ser essa imagem aí, loucaça? Que cores vocês estão vendo aí? O roxo, o amarelo, o laranja, um pouco de laranja. Uhum. Quando você olha uma coisa dessa, dá a sensação de calor ou de frio? Calor? Calor. Por quê? Pelos tons de amarelo e... Pelos tons de amarelo? Quem que tá falando? Calor, tá. O que mais? Esse risquinho aqui do meio, ó, o que podia ser? Dá uma sensação de vibração, isso? Sim, tipo... Meio que quando tá saindo fogo, assim, daí fica os... coisinhas do lado. Isso. Aqui embaixo, essas formas aqui onduladas estão na parte de baixo, inclusive. O roxo, ele é mais frio do que o amarelo, certo? Porque ele tem azul. Então, é uma composição que ela vai deixar. Se você imaginar um 4 aqui, ó, um quadradinho, tá? A gente vê que tem muito mais elementos na parte de baixo que na parte de cima. Então, o peso do quadro está aqui embaixo. Até porque tem mais informações aqui, ó, tá? Claro, você não precisa fazer uma relação do abstrato com coisas que você já conhece. Simplesmente você observar o abstrato e olhar aos elementos da linguagem visual já é suficiente, tá? Mas tem gente que gosta de inventar e de ver chifre em cabeça de cavalo. Então já teve gente que falou que isso aqui era o fundo de um cesto e que isso aqui era peixe que estava dentro do cesto. Olha só a viagem que já falaram. Outras pessoas falaram que isso aqui é tipo uma canga que está voando nas areias da praia. Olha a viagem, tá? E aí, assim, ó, quando a gente olha arte abstrata, a gente pode, de novo, fazer só uma leitura de sensações, né? Ou, se tu quiser brincar, poder fazer relação com coisas que você já conhece que são de imagens, tá bom? Aqui a artista só quis fazer uma composição de textura, formas e cores, tá? E aí ela usou, por exemplo, o roxo aqui, o amarelo alaranjado, tem uma questão das cores complementares, tem toda uma questão de ciência de ensino de arte aqui, de leis, né, de composição, que ela foi colocando aqui pra gente, tá?
Então, veja como vocês já conseguem fazer uma leitura de uma coisa que não tem nada de imagem, mas que transmite uma sensação, né? Então, gente, a arte nada mais é do que uma forma de interpretação do mundo a partir do olhar do artista e com as tecnologias que ele dispunha, tá? Então, aqui a nossa Mona Lisa, a mesma Mona Lisa do Fernando Botelho, que é um artista que pinta volume, então todos os bonequinhos, os personagens da obra dele são tudo gordinho, tá? Aqui tem a do Cham, e eu já falei para vocês que isso aqui, o que isso aqui significa aqui embaixo? Já falei? Pode abrir o microfone. Não? O Duchamp, pessoal, foi um cara que fez muita gozação com a arte, tá? Ele avacalhava, ele mandava o mictório pro museu, ele questionava muito essa coisa do ícone da arte, tá? Aí ele pegou e mandou a Mona Lisa, que é um ícone sagrado, assim, né, entre aspas, da arte, botou um bigode na Mona Lisa e escreveu uma série de letras aqui, e em francês, se você ler, sabe aquelas coisas assim, ó, que em português tem Jacinto Machado, sabe assim, o nome do cara é Jacinto, sobrenome Machado, Jacinto Machado, né, que dá interpretação para outra coisa. Aqui ele fez uma mistura de letras que significa que ela tem fogo no rabo. Então ele está pegando uma imagem super clássica da história da arte, um ícone sagrado da história da arte, e ele está meio que avacalhando, né? Ou tirando essa sacralidade aí, tá? E aqui a Mona Lisa tirando selfie, fazendo biquinho e paz e amor, tá? E aí a gente entra nos elementos da linguagem visual, que eu já vou pular para cá, e a gente vai estudar, ele já está acabando a aula, sobre ponto agora, tá? Que é a unidade mínima, é um marcador de espaço. Se você tem uma folha em branco, totalmente em branco, você pega uma caneta e faz um ponto nesta folha, ele automaticamente ele delimita um espaço. Ele já tem uma relação com o todo. Se ele fica mais para a esquerda, mais para a direita, mais no meio, ele já muda completamente a tua noção de visão, tá? Então a gente tem o ponto que é a menor unidade de comunicação visual, tá? Da referência de espaço, olha aqui, ó, tá vendo? Um ponto no todo aqui é uma coisa, um ponto aqui dentro já é outra coisa, ele está delimitado por essa imagem. Um ponto em sequência já dá a sensação de linha, tá vendo? Dá a sensação de movimento, dá a sensação de dentro ou de fora. Estão percebendo? Então, o ponto, gente, na história da arte, ele foi tão importante, os artistas exploram, né, todo tipo de tecnologia e de elementos. Então, a gente teve na história da arte um movimento inteiro chamado pontilhismo, certo? Onde tem o Jorge Seurat como um dos ícones dessa época. Já estudaram sobre Jorge Seurat e pontilhismo? Alô? Eu não me lembro, prof, de ter estudado. Não? Talvez pontilhismo só, mas... Tá. Quero saber, especialmente dos guris que estão aí, alguém consegue ver um número que está dentro desta bola aqui vermelha? Um número em verde? Não, as gurias não falam, tem que ser os meninos. Alguém aí não está vendo o número que tem aqui dentro? Alô? Tem alguém aí? Eles estão falando pelo chat, professora. Tá, eles estão vendo o número? Eles estão falando que sim. Muito bem, então ninguém é daltônico. Porque o daltonismo é uma modificação na estrutura do olho. Eu não gosto de dizer que é uma deficiência, porque é um jeito diferente de viver, tá? Que nos olhos da gente tem cornetos, uns cones, né? Que a gente consegue diferenciar as cores. Quem é daltônico não consegue diferenciar o verde do vermelho, eles ficam acinzentados. Então, eu sempre faço esse teste nas minhas aulas
porque eu já descobri um aluno meu no IFSC que era daltônico e não sabia. E descobriu na aula de artes por causa disso aqui. E eu falo dos meninos porque é mais comum os rapazes terem daltonismo, tá? Se eu não me engano, é uma alteração vinculada ao X, do cromossomo X. Então, as meninas, como tem 2X, elas têm que ser os 2X com o daltonismo. Os meninos, como só tem 1X, se o X do menino já for com o daltonismo, ferrou. Ele tem um X e um Y, então foi sorteado, tá? Olha que beleza, aula de biologia na aula de artes. Muito bem. Tá vendo só? Por aqui aprendizado. Aqui é tudo, é interdisciplinar, meu bem. Até porque eu também adorava a biologia, tá? Não vai acontecer isso com física, tá? Desculpa. Deus o livre, um arrepio. Um pouquinho na aula de cores, tá? Que daí tem a ver com ótica, mas eu também não faço essa questão. Enfim. Vocês veem aqui uma maneira de desenhar com pontos, né, gente? Olhem bem, porque nós vamos fazer isso. Ó, que legal. Maneira de representar coisas decorativas e objetos, né? Apenas com pontos pretos. E aí você cria luz e sombra a partir do acúmulo dos pontos ou da ausência desses pontos. Claro, pensando que é um papel branco, tá? Sendo fundo branco, você vai usar a caneta preta para fazer a sombra, a meia sombra e a luz. Então, a luz vai ser onde você não vai desenhar pontinhos. E aí a gente tem, na arte contemporânea, uma senhorinha muito simpática, Yayoi Kusama. Tá? A Yayoi, vocês vão depois dar uma olhada, vocês vão fazer, uma das atividades vai ser fazer um parágrafo sobre a vida dela, tá? De pesquisa, provavelmente para a semana que vem. A aula dessa semana é só essa aqui, tá? Que a gente está conversando. As atividades da semana que vem, eu vou abrir só semana que vem. Então, essa semana é só para vocês prestarem atenção na aula, beleza? E aí ela pegou essa coisa do ponto e ela levou para um outro nível. Ela não só ficou delimitada com esse tipo de trabalho. Ela pegou o ponto e ela trouxe o ponto para o centro da exposição. Estão percebendo? Isso aqui é muito, muito, muito louco. Ela trabalha com formas orgânicas, que são arredondadas, e ela traz o ponto para o centro da composição visual. Ela traz o ponto para o espaço. Alguém falou alguma coisa no chat, eu escutei o barulhinho, mas eu não consigo, não vou lá olhar agora. Pode falar aqui para mim? Eu falei, ai, meu coração, por causa das atividades, e a Teles falou louco por causa das imagens. Olha isso aqui que legal. Muito Estão vendo? É assim, ó. Aí vocês conseguem perceber que ela trabalha com ordenamento dos pontos, né? Em alguns lugares, como aqui, ó, nos tentáculos, eles são extremamente enfileirados do mesmo tamanho. E do lado eles vão diminuindo. Vejam como é que fica a sensação visual disso. Olha, gente, quem tem toque, isso aqui é uma maravilha, porque fica tudo organizado bonitinho, ó, tá vendo? Já aqui, ó, ela trabalha com espaçamento entre os pontos diferente e tamanho das bolinhas. Tá? Então, veja, a Yayoi, ela traz o ponto para o centro de referência da composição visual, e ela traz ele não só como um elemento simplesmente, mas como a centralização de toda a exposição, tá? E eu vou parar por aqui a nossa aula, peraí, deixa eu parar de compartilhar. Meu Deus, prof, agora que eu vi que a mulher tava no meio daqueles negócios amarelos. Tu não tinha visto? Meu Deus, só deu pra ver o cabelo vermelho. Meu Deus, que susto. Então, primeiro que eu vou deixar lá para vocês fazerem para a semana que vem, tá? Uma pesquisa sobre essa senhorinha. Vai ser uma pesquisa curta, uma biografia sobre ela, bem curtinha, só para vocês saberem quem ela é, tá? Vou dar alguns links, daí vou deixar lá no Siga direitinho, tá? Para algumas turmas eu vou dar ela, e eu acho que para outras eu vou dar o Jorge Seurá. Vou pensar, depois vocês vejam lá no Siga, tá? A gente trocar um pouco de informação.
E a próxima atividade, que vai ser mais lá para frente, gente, é assim, ó, vocês vão fazer um desenho pequeno, tá? Quadradinho, de 7 por 7. É bem pequenininho, tá? É um quadradinho de 7 por 7. E vocês vão fazer 2 trabalhos de desenho fazendo pontilhismo, tá? Deixa eu apresentar aqui a tela para vocês verem como que vocês vão procurar. Peraí, tá indo. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Tá. Então, vou pegar aqui. Desenho com pontos pretos. Não gostei, peraí. Ó, aqui, ó, isso que eu quero. Ó, vocês vão fazer pequenos desenhos assim, ó. Vendo essa mandala? Pequenas paisagens. Ó, aqui como eu falei para a diferença de vocês, ó. Onde tem mais ponto, fica mais escuro, claro, né? Aqui no papel branco. Estão vendo ali em cima? Sim? Não? Sim. Tá, ó. Só começar a procurar imagens assim. Se vocês quiserem adiantar, já vai procurando imagens legais. Lembra da caneta? Ó, essa aqui, ó. Quem não tiver caneta pode fazer com lápis ou canetinha, ou canetinha, né? Hidrocor. Mas aí tem que cuidar para não ficar muito embolado, tá? Então vocês vão procurar imagens que vocês queiram. Ah, que bonitinhos, hipopótamo. Que vocês queiram representar, tá? Pequenininho, 7 por 7, certo? É pequeno, gente. São 2 desenhos preto e branco, tá? Fundo branco, papel branco e a canetinha preta, ou aquela caneta de ponta lá, normal, que eu pedi, ou a canetinha hidrocor, tá? Vocês vão fazer 2 desenhos, mas não é para agora. Dá para fazer aquele peixe? Dá, Diogo, sem problemas. Mas, de novo, não é para agora. Mas se vocês quiserem começar, porque ele demora um pouco, eu vou dar bastante tempo, mas é bom se vocês quiserem adiantar. Para a semana que vem vai ser a pesquisa da biografia da Yayoi, tá? E aí, para outra semana, a gente começa a fazer os desenhos. E aí, a gente entra em junho, vai até metade de junho com essa temática, tá bom? Certo? Certo. No desespero, vai ficar um horror. Aí tem que fazer de novo quando voltar, porque aí eu vou dar 5, 4, 3, 2, 1. Explodiu. Não seja má com a gente, professora. Não sou má, mas vocês são meio folgados. Nossa. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre a aulinha de hoje? Não. Tudo boa, tranquilo. né? Tá. Então tá. Então a gente começa as atividades de matéria nova estudando o ponto. Então, hoje foi a aula, então não tem atividade de arte, mas para vocês já saberem que a semana que vem eu vou abrir uma atividade pedindo a biografia da Yayoi, um parágrafo, tá? Bem escrito, nada de Ctrl+C, Ctrl+V, porque é um parágrafo só, é fácil de fazer. Eu sempre pego o que vocês me mandam e jogo no Google, tá? Se for plágio, eu já vou dar 0, já estou avisando, tá? Inclusive para quem depois for assistir essa aula, que vai estar no Siga, certo? Então, não esqueçam que nós, professores, sempre fazemos isso. A gente pega o que vocês escrevem e joga no Google. E ele traz direitinho o site que vocês copiaram. Então, não copia, tá? É fácil de fazer, simples. A outra atividade vai ser depois, daqui a 15 dias, nós vamos começar, então, a fazer... Se usar referência... Ai, Toreto, tu é fogo, né? É para fazer um resumo, cara. Como é que pode? Não, senhor, mas eu não quero isso aí. Se for assim, eu mesmo que procuro no Google. São folgados, né, cara? Puta. Eu não posso falar palavrão porque vai ficar gravado esse negócio. Tá. E daí, então, na outra... Não, referência bibliográfica, não. É meu dedo pra ti.
dedinho, mindinho, tá? Então, na outra semana, a gente vai fazer então, começar o desenho. Então, preparem-se, porque vai ser desenhos pequenininhos, porém, mais de um. Então, se preparem, tá bom? Mas vai dar tempo, vai ser bem tranquilo. Vocês querem que eu já abra as duas atividades antes, para vocês só olharem? Aí vocês têm que mandar a foto depois, tá? Igual o desenho do Quem Eu Quero Ser, tá? Pode ser. Débora falando sim, tá? Sim, sim. M, o Anderson. O que é M, meu filho? É sim ou não? É mão? Então tá bom, fechou. Era isso que eu tinha para falar com vocês. 1 hora de aula, fechou. Muito obrigada, estou com muita saudade de vocês. Ainda não sonhei com vocês, porque eu não tenho visto, mas com o Ives que já sonhei algumas vezes e com a máscara também, né? Tá bom? Então, beijocas para vocês, uma boa terça-feira. E nos Beijo. encontramos em qualquer dia desta vida. Nossa, Tchau. professora aqui, filósofa. Beijos. Tchau. Tchau, professora. Beijos. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau, professora. Tchau, querido. Um abraço. Um abraço. Se cuida. Saudades. Saudades também, querido.